Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Emboscada. Polícia investiga a morte misteriosa de mãe e filha no norte do estado. Caso Rafael. Reprodução simulada da morte do menino será na quinta-feira em Planalto. Enquanto isso, homenagens ao menino se espalham pela pequena cidade do norte gaúcho. Começam a valer hoje em Porto Alegre as restrições mais rigorosas no comércio. Já já você vai saber o que pode e o que não pode abrir na capital. Esperança. Teve alta o paciente que recebeu plasma do sangue como tratamento para Covid-19 em Caxias do Sul. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Nossa, emocionante a gente ver o seu Tarcísio. A gente falou na semana passada que ele ficou 32 dias na UTI e estava em coma induzido, estava em coma. E lá em Caxias do Sul foi feito para ele, o transplante foi colocado no sangue dele, o plasma foi retirado de um paciente que se curou da Covid. E ele, em 2, 3 dias, já acordou e agora recebendo alta. Que felicidade. Mas me dá aí a imagem, olhem só o que aconteceu. Mais uma cena de intolerância, dessa vez no norte do estado. A gente não sabe o que provocou a confusão e nem importa. Mas o rolo é entre este motoqueiro e aquela caminhonete ali escura. Tá? Viram que a caminhonete deu a ré, faz o retorno e vai atrás do motoqueiro. Aí, olha só, para aí. Um detalhe, o motoqueiro volta na contramão. E quem vem atrás da moto, rola a imagem, a caminhonete também na contramão. Isso na região central de Passo Fundo e não para por aí. Agora preste atenção na cena de cinema. Sobe a caminhonete na contramão entre os carros e olha a moto. E olhem, pessoal parado ali na sinaleira. Esse aí é o início. Volta naquela imagem ali, pessoal parado na sinaleira. Bom, agora deixa na sequência. Aí a caminhonete faz o retorno, uma caminhonete que tenta ir atrás do motoqueiro. Daqui a pouco vem o motoqueiro na contramão e atrás dele a caminhonete. E não para por aí. Aí eles vão para uma rua estreita. Olha só, e quase que bate ali num carro forte, viram? Aí uma subida, o pessoal parado na sinaleira, vem a moto entre os carros. E olha o que faz o motorista desta caminhonete. Não sabemos a origem, não teve registro na polícia agora. Certamente a autoridade de trânsito de Passo Fundo vai atrás das placas para perguntar para esses dois o que é que estava acontecendo, porque é um acúmulo de irresponsabilidade, de desrespeito ao trânsito, de desrespeito às pessoas, intolerância e tudo mais. Uma irresponsabilidade total. Olha, por pouco que aquele carro forte não bate na traseira e aí então os carros parados na sinaleira. E vem a moto, e se não bastasse a caminhonete, sobe pela calçada. Isso foi ontem à tarde, em Passo Fundo, no norte do estado. A gente vai a um rápido intervalo e volto em seguida com muita informação para vocês. Fica comigo, até já. Muito bem, já estamos de volta, 11 horas e 42 minutos. Olha só, gente, o que importa de verdade é a sua saúde e da sua família, não é verdade? Pois é, com ela não se brinca e não dá para deixar esperando na fila. Por isso, eu vim aqui falar para vocês do maior cartão de descontos do Brasil. É o Cartão de Todos. Você já imaginou ter atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes toda vez? E não precisar remarcar consultas para meses depois? Isso é possível com o Cartão de Todos. Com ele, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço bem justo e para toda a sua família. Com o Cartão de Todos, você tem consultas no Clínico Geral por apenas R$20. E as demais especialidades saem por apenas R$28. Então, aproveita e peça já o seu pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 4003-4678. Cartão de Todos, juntos podemos mais. 11 horas e 43 minutos, está na hora do esporte aqui no SBT Rio Grande.
Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Olha só, já são mais de 40 dias de treinos no Grêmio. Enquanto que a bola não volta a rolar, a direção está, olha, quebrando a cabeça para pagar as contas, não é verdade, Glauco? E eu te pergunto, André, quem não está quebrando a cabeça nesses tempos de pandemia, né? Afinal, a crise pegou todo mundo. Não escapou ninguém. Não escapou ninguém. As pessoas dizem, poxa, mas a dupla Grenal tem folhas milionárias, porque o gasto é muito grande também, tem que correr atrás para tentar suprir esses gastos. Bom, o Grêmio projetava prejuízo de 25 milhões de reais. Vamos fazer a conta rapidinho aqui. A Conmebol adiantou cerca de 10 milhões em relação a Libertadores. Só que o futebol não voltou e as contas não pararam de chegar. Hoje fala-se em cerca de 35 milhões de reais o prejuízo do Grêmio com a pandemia. Por isso, a direção não descarta, aliás, já está encaminhando uma nova rodada de negociações. Isso pode incluir mais reduções aí do ponto de vista salarial, que já aconteceram, inclusive, mas tem que renegociar, porque, afinal de contas, o gasto é muito alto e não está entrando dinheiro, é a realidade. E a expectativa, né, Glauco, que a gente não tem assim, se falava em julho, né, e não se tem ainda absolutamente nada, bom, certeza nem pensar, mas mesmo uma data assim específica já se pensa mais adiante, porque... E todo mundo de olho, André, no que vai acontecer em outros locais. Por exemplo, o futebol carioca quer voltar já a partir da próxima quinta-feira, depois de amanhã. Imagina. E aí, como é que ficamos do ponto de vista da saúde? Bom, mas vamos falar de coisa boa, mesmo com a bola não rolando. Coisa boa é Olha o presentão. Uma camisa de presente, ainda mais quando a camisa é do uniforme novo do Internacional. Mas se você quer ganhar, tem que participar do nosso desafio no Facebook. E a pergunta é muito simples, por que continuar contribuindo como sócio do Internacional em meio à pandemia, com toda esta crise? O clube precisa, mas as pessoas estão com pouco dinheiro. E aí? Lembrando que pode participar qualquer torcedor, não precisa ser sócio, mandando a sua mensagem. A gente já recebeu algumas que a gente vai destacar agora, André. Por exemplo, a Eduarda Ampeso. Ela diz o seguinte, ó. Amor que passa de geração para geração. O vírus fez tudo parar. Não vemos mais nosso Inter em campo. Mas sabemos que mais do que nunca precisamos nos ajudar. Muitas pessoas precisam de nós, juntos, perto ou não. Esta é a mensagem da Eduarda. Mas assim, ó, lembrando, qualquer pessoa pode mandar, não precisa ser sócio. A Eduarda mandou, não sei se ela é sócia, enfim. Olha só, outra mensagem. Peterson Patrick Moraes. Meu amor pelo Inter é maior que uma pandemia. Não vai ser um vírus que vai deixar meu amor ir embora. Somos Inter até a morte, disse o Peterson. O Emerson Leobé, ele diz o seguinte, ó. Porque somos um casamento. Olha só. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Te amo, meu Inter. Olha aí, hein? Isso aqui é casamento. E para terminar, amor. O Lucas Monteiro. Sou sócio desde 2006. Continuo pagando a mensalidade, pois o Inter é o clube do povo e quero ajudar os diversos funcionários que não atuam em campo, mas ajudam o Inter a ser gigante. É hora de ajudar mesmo. É hora de ajudar. Estamos esperando. E aí, quando é que sai a camisa? Essa semana ela vai ter dono. Calma aí. Ô, Glauco, mudando de assunto. Ontem a gente mostrou aqui aquela história lá de Novo Hamburgo, dos vovozinhos lá se cutucando e brigando em uma lotérica. Né? Uma imagem... O pessoal pirou. Agora, eu vou te mostrar uma imagem e eu quero que o pessoal de casa acompanhe. Mais uma cena que junta intolerância e irresponsabilidade, diz respeito às pessoas, diz respeito ao trânsito e a lista não para por aí. Região central de Passo Fundo, a treta começou com esses dois aí. A moto, ela faz um retorno e essa caminhonete também faz um retorno que eu não sei nem se é permitido ali. Mas enfim, ó. Aí volta a moto na contramão e atrás da moto na contramão vem a caminhonete que troca de pista e quase que bate num carro forte. E olha essa aí então, na contramão a moto passa pelo meio dos carros e se não bastasse a caminhonete preta invade a calçada numa perseguição que não se sabe qual foi o motivo até agora, porque a câmera só pegou esta perseguição. Né? Só pegou o momento dessa corrida aí de cão e gato. Um absurdo total. Foi ontem à tarde em Passo Fundo. E mais, eles têm tempo.
Por quê? Para fazer uma perseguição dessas, correr todo esse risco, o rapaz tem que ter tempo. Os dois, aliás, têm tempo para isso. O momento o pessoal está na sinaleira e olha o susto. Aquele carro que está mais ali na frente, Glauco. Ele dá uma chegadinha pro lado, né? Sim, o cara não está entendendo o que está acontecendo. Daqui a pouco ele acha que ele está na contramão. Essas alturas do campeonato, surge uma caminhonete na disparada contra eles. E aí a moto passa no meio dos carros. Essa é a hora que a caminhonete vai atrás. Aí volta na contramão. A moto trocando de pista, vem a caminhonete que quase bate num carro forte. Já pensou bater num carro forte? Ah. Meu Deus. Aí a subida ali na contramão e olha o que faz a caminhonete, que eu vou te dizer uma coisa. Por pouco não entra no poste ou bate na parede, porque entrou assim, é colocar de uma vez linha na agulha, né? É como Será colocar... que isso aí não é filme, hein, André? O Olha, pessoal não estava filmando ali, não? Eu tô para te dizer que, olha, vou te dizer uma coisa, parece mesmo. Só que não, foi em Passo Fundo. Perseguições. Lembra do filme Os Gatões? Era da tua época. É verdade. Olha, são 11h50, faltando 10 para meio-dia. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Estou conversando com o Glauco aqui para mostrar mostrar o que aconteceu ontem em Passo Fundo, no norte do estado, região central. Vamos para o início, volta bem para o início. A gente vai contar como é que tudo aconteceu, tá? Não se sabe se teve uma briga, se foi briga do tempo do colégio, não se sabe o que foi. Aí vem a moto, ó. Ali a moto... Tá, para aí a imagem. A briga é entre esses dois, o motoqueiro e o motorista daquela caminhonete preta. Só que a caminhonete preta achou que o motoqueiro ia seguir a perseguição, mas aí a moto que fez um retorno. Tá aqui a moto fazendo o retorno. Ela faz um retorno, lembrando que esse é o sentido de mão única. Aí a moto segue, a caminhonete percebendo, né, que ele fez o retorno, dá a ré e vai atrás do motoqueiro. E continua a perseguição. Não sei o que eles fizeram adiante, fico até curioso, porque aí deve ter dado um cavalinho de pau. Aí volta na contramão a moto, que troca de pista também, onde não pode, e vem a caminhonete e quase bate no carro forte, quase bate. E se não bastasse, olha aí, para aí a imagem. Isso aqui é uma descida, uma sinaleira, pelo menos está aqui todo mundo parado. Vem a moto entre os carros e olha o que faz a caminhonete para conseguir alcançar a moto. Sobe aqui na calçada, olhem só o risco. Imagina se tem alguém aí parado. E depois não se sabe mais o que aconteceu. A gente está buscando mais detalhes para trazer para vocês desta irresponsabilidade, no mínimo, que aconteceu ontem à tarde na cidade de Passo Fundo, no norte do estado. Daqui a pouco outras informações. E agora, 11h52, passo a valer a partir de hoje aqui na capital as novas medidas para o distanciamento social. O aumento das lotações em UTIs, específicas para o tratamento da Covid-19, foi o principal motivo para a rigidez nas restrições. Na reportagem, os detalhes. 3 meses sem poder trabalhar. Representantes de clubes de futebol amador e quadras esportivas protestaram em frente à Prefeitura de Porto Alegre pela falta de apoio do poder público. Nós não podemos fazer futebol, mas aí as praças públicas, Marinha, Redenção, tudo está rolando futebol e aí a polícia não vai lá. Quadras e clubes sociais continuam proibidos de operar, assim como casas noturnas, pubs, boates, teatros, cinemas e similares. O novo decreto municipal alterou algumas regras. O funcionamento de supermercados, farmácias e serviços essenciais segue normal. Os estabelecimentos com faturamento de até R$ 4.800.000, enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, poderão funcionar, inclusive em centros comerciais e shoppings. Lojas com faturamento anual superior terão que fechar as portas neste momento. Nós entendemos que elas são mais distribuídas por toda a cidade, portanto, gerem uma menor demanda de circulação das pessoas para atingir esse comércio, menos ônibus, menos carro. Os lojistas receberam a notícia com apreensão. Nossos empresários que já vinham sofrendo profundamente com a última paralisação terão essa situação piorada agora nesse momento e nós precisamos tentar estancar isso o mais rápido possível. Restaurantes continuam abertos, mas terão que encerrar as atividades no máximo às 11 da noite.
As academias seguem atendendo um aluno para cada 16 metros quadrados. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu revisar as medidas de flexibilização do distanciamento e das atividades econômicas após detectar um aumento da ocupação dos leitos de UTI, que aumentou cerca de 50% em 15 dias. A decisão é preventiva e busca manter o sistema de saúde disponível a quem precisar. Nesta segunda-feira, havia 79 pacientes internados em UTI. No início do mês, eram 45. O Hospital de Clínicas é referência no atendimento a pacientes com Covid-19 na capital. E pela primeira vez, atingiu 90% de ocupação da UTI específica de tratamento da doença. Ainda nesse momento, no contexto da epidemia, a melhor coisa que temos a fazer é manter as pessoas num distanciamento social controlado e de preferência que elas fiquem em casa. Se este avanço projetado realmente se concretizar nos próximos 2, 3, 4 dias, o nosso viés é de ampliar as restrições. Muito bem, sobre este assunto nós vamos de imediato conversar nesse momento com o secretário extraordinário de combate ao enfrentamento ao coronavírus, o secretário Bruno Miragem, que está com o colega Lucas Abate. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Vamos conversar com o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus, Bruno Miragem, aqui na Prefeitura, para nos atualizar primeiro, André, como está, secretário, a situação das UTIs de Porto Alegre e, de uma maneira geral, também os leitos para atendimento do coronavírus. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, telespectadores do SBT. De fato, nós observamos esse acréscimo, esse crescimento continuado da ocupação de UTIs aqui na cidade de Porto Alegre. Hoje, dados agora de manhã, nós estamos com 80% dos nossos leitos de UTI ocupados, dos quais 12,54% são com pacientes com coronavírus. E este crescimento e a velocidade do crescimento foi o sinal de alerta que nos motivou a adotar estas restrições, que é um movimento que tem sido feito em diversas cidades do mundo, ou seja, essa calibragem das restrições visando justamente restringir a circulação de pessoas dentro da cidade para justamente evitar ou diminuir a circulação do próprio vírus. Então, este é um sinal, estamos monitorando diariamente essa situação justamente para perceber se será necessário ou serão necessárias outras restrições ou o que nós desejamos, mas ainda não podemos dizer, eventualmente retornar a um estágio de flexibilizações. O sinal hoje é um sinal de alerta e de muita atenção à população de Porto Alegre, de autorresponsabilidade para que juntos consigamos vencer o vírus e com isso podermos o mais rápido possível retornar à normalidade. Secretário, bom dia. Secretário, o que a Prefeitura está... Pode continuar daí, André. Tá bom, obrigado, Lucas. Secretário, bom dia. Secretário, semana passada o secretário da Saúde aqui de Porto Alegre, Pablo Stirmer, disse que pelo menos 60% dos pacientes internados, pelo menos assim eu entendi, são de fora de Porto Alegre. Eu queria confirmar esta informação porque é um número bastante grande, Na verdade, se isso se confirma, a gente tem aí uma diferença porque o número de ocupação da UTI ele é considerado também com relação à circulação do vírus na capital. Então, só para a gente deixar bem claro, mais da metade desses pacientes são de fora aqui da capital gaúcha. Hoje, na verdade, nós temos aí numa razão de 60% a 40%. 60% são de fora da capital e 40% da capital. Mas é importante dizer nisso que essa não é uma situação nova. E justamente porque Porto Alegre, dentro da lógica do Sistema Único de Saúde, possui mais leitos que são leitos do município, mas também são leitos de hospitais federais. E que tem a responsabilidade, recebe recursos também para atender esses pacientes do interior. É certo que o nosso esforço isoladamente, ele não será suficiente. É preciso, especialmente na região metropolitana e no interior do estado, todos envolvidos nesse enfrentamento terem a adoção de medidas para restringir a circulação do vírus.
há uma responsabilidade de Porto Alegre solidária dentro do Sistema Único de Saúde, mas também na capital nós temos observado esse acréscimo, esse avanço da doença, e é naquilo que nós podemos aqui atuar, né, restringindo, né, a circulação, restringindo a contaminação do vírus, é que nós estamos fazendo de parte do município. Tá certo. Agora é importante isso, né? Eu acho que isso é importante, bem claro, da população ter consciência, né, que uma parte, sim, o vírus, as pessoas estão se contaminando, mas esta ocupação não é apenas de porto-alegrenses, mas pessoas que vêm de fora, compreendendo, né, toda essa... Afinal, o Sistema Único de Saúde, ele é justamente para isso. Depois eu faço mais uma pergunta, pode ir adiante, Lucas. Até era sobre essa questão, André. Queria perguntar ao secretário se a Prefeitura está mantendo contato com prefeitos do interior e como está essa relação da Prefeitura de Porto Alegre, da capital, com os prefeitos do interior. Nesse momento, inclusive, o prefeito Nelson Marquesan e a equipe de saúde está numa reunião com os prefeitos da região metropolitana, que de fato repercute diretamente em Porto Alegre. Quando nós falamos de restrição ou flexibilização de atividades em Porto Alegre, nós temos uma grande circulação, para não dizer uma enorme circulação de pessoas que vêm da região metropolitana trabalhar em Porto Alegre, né, ou realizar as suas atividades. Esse sentido de solidariedade, de um esforço comum dos prefeitos todos da região metropolitana é muito importante. E naturalmente também do interior do estado, né? Acho que todos devem estar convencidos, né, da importância de reduzir a circulação. Sim. E aqui, se me permite, um ponto importante. Quando nós falamos em redução de circulação de pessoas, é certo que o município precisa construir, né, um leque de circunstâncias de restrições. Agora, essas restrições não se dão necessariamente ou apenas pelas características da atividade. Isso, às vezes, é uma coisa que fica pouco clara para a população. Não é uma atividade ou outra ter maior ou menor risco. Isto é relevante, mas o mais relevante é nós reduzirmos a circulação de pessoas na cidade. Pois é, secretário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vocês sabem de quais são, o senhor pode nos falar de quais municípios são a maioria desses pacientes internados aqui em Porto Alegre? Nós temos vários. Na verdade, há uma soma. Municípios da região metropolitana temos alguns, do interior do estado também. Né? Eu não teria assim como te precisar, mas vários municípios temos próximos a Porto Alegre, com pacientes em UTI e enfermaria em Porto Alegre. Eu não teria como te precisar um a um agora, mas temos esse dado, sim. Inclusive é o objeto da discussão agora do prefeito com os prefeitos da região metropolitana nesse momento. Exatamente. Inclusive, prefeitos da região metropolitana estão reunidos de forma virtual neste momento, porque o prefeito Marquesan sugeriu que adotem medidas restritivas, já que Porto Alegre tem muitos pacientes, né? Vejam só, exatamente o que nós estamos falando. Muitos pacientes de Guaíba, Viamão e Novo Hamburgo. Luciane Coman passou essa informação para a gente. Aqui nós trabalhamos integrados. O senhor já percebeu, né, secretário? A gente fica aqui recebendo as informações e é importante isso, reunião que acontece nesse momento. Agora, a dúvida que eu tenho, secretário, porque assim, donos de lojas certamente vão dizer, poxa, mas aí nós temos que pagar uma conta de pacientes que vêm de fora. Esse é um questionamento. Mas a pergunta que eu lhe faço, será que quem faz a compra em lojas que hoje estão fechadas, ele não vai migrar para as lojas menores? Já que a questão é de circulação, eu pergunto, será que não teria uma outra maneira da gente restringir a movimentação? Porque me parece isso, o rapaz não vai comprar na loja grande, mas vai ir na loja menor que está aberta. Na verdade, restringir em alguma medida as lojas de acordo com o porte é um critério utilizado para justamente obter essa redução de circulação e até em alguma medida de aglomeração. É certo que aqueles que precisam adquirir produtos e serviços vão migrar, né? Mas, especialmente, nós temos aqui um espaço do consumo de necessidade, ou seja, que as pessoas consumam aquilo que é necessário, não aquele consumo, por vezes, de oportunidade, né? De sair, um passeio, né, e obter, eventualmente, a aquisição de algum produto. Essa é a ideia fundamental desta restrição. Isso pode ocorrer. E há outras soluções que outras capitais do Brasil adotaram, mas que nós, em Porto Alegre, entendemos que não são as mais adequadas. O exemplo que temos citado sempre é Florianópolis, que simplesmente suprimiu
o transporte coletivo, né, por um largo tempo. Retirou o transporte coletivo. Mas isso afeta os mais pobres, isso afeta aqueles que precisam muitas vezes, que não têm opção, porque quem tem automóvel, quem tem outras formas de se locomover, vai se locomover das outras formas. Eu acho que o recado... A supressão do transporte não nos pareceu. O recado eu acho que é importante, né? O recado que a prefeitura dá para a população também é importante nesse processo, né? Uma mensagem educativa, ou seja, os números estão piorando, vamos procurar nos mantermos sem circulação. Agora, em seguida a gente vai falar sobre o Hospital Independência, que coloca mais leitos à disposição, secretário. Isso vai aliviar um pouco para que não se passe para a bandeira vermelha também aqui em Porto Alegre? Sim, mais leitos, isso está na nossa programação, né? Nós temos estágios, né, de ocupação de leitos, nós temos esse estágio inicial de ocupação de leitos, que nós temos dito. Esse percentual faz referência aos leitos que hoje estão disponíveis na cidade, com toda a infraestrutura, com todas as condições de atendimento à população. Em situações mais agudas, nós temos já um plano de contingência para a expansão desses leitos, né? Porém, cada vez mais expandindo o número de leitos em 2 ou 3 estágios, nós vamos estar, em alguma medida, prejudicando alguma qualidade da prestação do serviço de saúde. Tá? Mais leitos estão sendo organizados, há o plano para reorganizar leitos que hoje existem e esses leitos serem reaparelhados como leitos de UTI, né, numa situação máxima. Mas, insisto, tudo isso nos leva à possibilidade de uma crise no sistema, na medida em que haja uma expansão até o nosso limite de atendimento. É isso que nós queremos evitar. Secretário, muito obrigado. Lucas, alguma pergunta final para a gente encerrar? Ou senão eu já agradeço aí ao secretário extraordinário de combate ao coronavírus, Bruno Mirage. Obrigado pela entrevista. Lucas? É isso aí. Obrigado, secretário, pela entrevista. Por aqui, todos os questionamentos já foram repassados ao secretário. Tá bom. Obrigado, abraço. Abraço, secretário. Obrigado, Lucas Abate. E olha só, gente, falar em coronavírus, olha que imagem emocionante. É de se arrepiar. Olha só. Eu estou abraçando vocês, né? Atenção. Olha o que vai acontecer agora. Lembram daquele senhor, o seu Tarcísio, que ficou 32 dias em coma? Recebeu plasma num procedimento inédito aqui no Rio Grande do Sul, pois ele recebeu alta do hospital em Caxias do Sul, está ali sendo recebido e inclusive estava junto o doador, que é aquele professor que nós entrevistamos, professor Klampt, que é professor de biomedicina aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está ali o seu Tarcísio, 32 dias em coma. Ele recebeu o plasma. O que é o plasma? É a parte líquida do sangue. De quem que ele recebeu? De um paciente, o professor Klampt. Imagine só, ele teve a Covid e depois de curado criou anticorpos. Pegaram a parte líquida do sangue, que é o plasma, e injetaram no organismo do seu Tarcísio. Em 3 dias ele já acordou do coma, reconheceu o filho e isso faz acho que uma semana, e agora recebendo alta. Aí estava junto o doador, estava junto familiares, ele ainda se recuperando com dificuldade, mas olha que notícia espetacular. E o colega repórter Guilherme Fadanelli, ele vai então, nos contar. O que ele vai nos contar? O que o Guilherme Fadanelli vai nos contar? Ele vai nos contar como foi esse momento emocionante. Daqui a pouquinho? Então daqui a pouquinho o Guilherme Fadanelli vai contar pra gente dessa... Olha só, os sinos, aplausos. É de arrepiar, gente. É de arrepiar. Incrível. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Agora vamos para a redação. Imprudência no trânsito, uma perseguição que coloca em risco motoristas, pedestres. Isso foi em Passo Fundo ontem à tarde, não é mesmo, Glauco Paza? Ontem à tarde. Repete, aonde que foi, Glauco? Passo Fundo, a gente tem aqui como sendo no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. Dá para ver que é uma avenida que tem bastante movimento, é avenida dupla, realmente tem o canteiro central ali. E o que acontece é uma moto sendo perseguida por esta caminhonete aí. Todo mundo quer a resposta, afinal de contas, por que aconteceu isso? Uma discussão de trânsito teria originado esta perseguição. As imagens são captadas
por câmeras de vigilância do comércio ali na região, tá? Mas ninguém que estava lá sabe exatamente o que aconteceu. O registro não foi feito pela delegacia de polícia. O fato é que a gente observa aí, ó, a caminhonete fez o retorno. Onde já não podia. Saiu atrás da moto, que depois veio na contramão. E aquela imagem incrível, né? Que é a caminhonete subindo na calçada. Você veja aí que a moto escapa na contramão por entre os carros, estão parados, e a caminhonete sobe na calçada. Eu estava aqui contando o número de infrações. Para aí a imagem. Tá, bom, possivelmente eles já estavam correndo, então já tem aí uma infração número 1, que é de velocidade. Aí, segunda infração, retorno proibido. Ali provavelmente não pode um retorno, mas vamos considerar que ele fez um retorno e aí vai a caminhonete e faz o retorno também, tá? Faz o retorno também. O que foi? Ele deu a ré no meio do trânsito, atrapalhando. Aí, o que acontece? Eles voltam na contramão. Já mais uma quarta infração. E aí segue a perseguição e não para por aí. Troca de mão, que não pode acontecer. Vão para a quinta infração. Aí, andando na contramão, sexta infração. Olha só. Por cima da calçada. Por cima da calçada. E aí, por aí vai. A gente vê pelo menos sete infrações num intervalo aí de pouco tempo. Não sabemos, repetindo, né, Glauco? O que dá para ver também na imagem é que a moto tem um baú. Possivelmente de alguém que trabalha com teleentrega. Nesse sentido, pode ter acontecido alguma coisa no trânsito, mas nada justifica todo esse perigo que eles levaram, tanto a outros motoristas como pedestres, né, André? Essa cena aí, que a moto vai contramão entre os carros, e eu vou te dizer, se não fosse aquele carro arrancar um pouquinho, o da frente... Deu uma chegadinha. Ele deu uma chegadinha, tipo, opa, o carro tá vindo desgovernado. Se ele não tivesse feito isso, a caminhonete teria raspado nele. E outra coisa que a gente fala, né, André, da violência no trânsito, o que significaria, por exemplo, uma arma nesse momento? Se alguém tivesse com uma arma ali. Olha só que nível de desequilíbrio psicológico de uma pessoa que faz isso aí, né? E sai perseguindo a outra na contramão, subindo na calçada. Se tivesse uma arma, sei lá o que poderia ter acontecido, né? Não, e a gente não sabe a sequência disso, porque a caminhonete, eles vão embora e ali a gente não tem a sequência. Não sabemos como terminou. Lembrando que essas imagens são das câmeras das lojas, né? A gente não tem mais detalhes do que aconteceu. E estamos atrás, inclusive, daqui a pouco até a própria autoridade de trânsito, certamente de Passo Fundo, vai ter as câmeras necessárias para conseguir identificar quem são esses motoristas, no mínimo se explicarem, depois de terem cometido diversas infrações, mas mais que isso, colocado em risco a vida de quantas pessoas, hein, Glauco? Nossa Se a gente senhora. começa a contar aí... Imagina se vem essa quantidade de multas, hein? Acho melhor deixar a caminhonete e a moto lá. Certamente. Bom, vamos falar de um outro assunto, depois a gente volta para essa imagem aí. Foi marcada para agora, quinta-feira, a reprodução simulada do assassinato do menino Rafael em Planalto do Norte Gaúcho. A gente fala em simulação, né? Na verdade, é uma reconstituição. É o termo que a gente mais conhece, reconstituição deste crime, Glauco. Pois é, tudo vai começar às 6 horas da tarde. Bom, isso tem uma explicação, logicamente. Além do Instituto Geral de Perícias, que vai se fazer presente, responsável por toda aquela formulação do cenário, enfim, vai estar também a Polícia Civil com outros agentes acompanhando, logicamente, os delegados responsáveis. A Brigada Militar vai fazer a segurança do perímetro. Existe a expectativa de que muitos populares queiram acompanhar a ação dos policiais, enfim. Então, para manter aquela distância, manter a segurança ali, a Brigada Militar também vai se fazer presente. O objetivo é que a Alexandra, a mãe do menino, participe desta simulação. E ainda não se sabe se o meio-irmão de 17 anos do menino Rafael vai participar. A intenção da polícia é que ele participasse, afinal de contas ele estava na casa naquela noite em que tudo aconteceu, né? Mas ainda não existe essa certeza. Sabemos que ele é o menor de idade, o objetivo é que ele participe. E começa às 6 horas da tarde para pegar o período noturno para deixar o mais fiel possível o momento, o cenário da noite que aconteceu. Eu quero voltar só um pouquinho ali na imagem, antes, onde aparece a sacada ali essa área. Isso, para aí a imagem, só para mostrar aqui. Já passou. Aí, perfeito. Bom, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte, ó. Segundo as informações que ela teria relatado, ela trouxe o menino, né? Arrastando o menino. E aqui, assim, ó, bem atrás onde está aqui
aqui tem uma cerca. Deixa a imagem rolar, ver se a cerca aparece. A cerca aparece aqui no canto. Ela teria passado a criança por cima e colocado, então, na área desta casa em frente à churrasqueira, que fica aqui do outro lado. Então, é isso tudo, né, que a polícia vai fazer. Ó, aqui, ó, pode parar aí a imagem. Tanto é que aqui está a mesa, né? Então, ela teria arrastado a criança e, por isso, as marcas de fios e tal. E teria passado, deixa a imagem rolar, passado para a casa que fica ao lado. Inclusive aí a polícia fazendo alguma observação. Para aí a imagem, está aqui a cerca, tá? Que agora essa é a casa aqui ao lado. Então ela teria arrastado a criança por aqui e colocado nesse local. Tudo isso vai ser, portanto, a partir de quinta-feira, às 18 horas, vai ser feita, portanto, a reprodução deste crime. E aí vai ser um momento importante, está ali a cerca, ó, bem no canto ali a cerca, vai ser importante, Glauco, porque é a hora que a polícia vai juntar depoimento, vai juntar o resultado das perícias e aí, então, colocar em prática, né, tudo isso e confirmar que foi ela ou tem também, não se sabe. Tem várias perguntas a serem respondidas, Glauco. Foi nesse dia ou não foi? Qual foi a motivação, principalmente? Né? Foi a mãe com a ajuda de alguém ou não teve ajuda de ninguém ou não teve a mãe nesse crime? Né? E muitas vezes... todas questões que precisam ser esclarecidas. E muitas vezes os laudos eles são bem conclusivos e são detalhados. A partir destes laudos se pega mais contradição. Por exemplo, se a mãe fala uma coisa que o laudo simplesmente vai contra. Né? Então, alguma coisa tem de errado. É isso que a polícia acredita que possa acontecer. E nesse período, principalmente, Glauco, a população, a comunidade lá da cidade de Planalto, no norte do estado, muito abalada ainda com essa tragédia, presta homenagens ao menino Rafael, né? Exatamente. Inclusive, uma pintura foi feita, olha só, através de um artista, o Andrigo Martins, que fez esta... Na verdade, é uma arte popular, né? Uma arte de rua, é o grafite, ele é um especialista nesse tipo de arte e fez essa homenagem, pintou ali uma imagem, né, estilizada do garoto Rafael na parede do prédio do Conselho Tutelar. Foi uma iniciativa de várias pessoas, foi uma forma de demonstrar o Rafael como um anjo, né? Um anjo que deixou esse nosso plano aqui, mas que leva uma carga tão grande de emoção. Vamos dar uma acompanhada aí num trecho desse material que foi feito lá pelos colegas de imprensa, mostrando esse trabalho aí do Andrigo. O Andrigo, André, ele pegou um exemplo de uma imagem do Rafael e reproduziu isso na parede. Foi acompanhado por várias pessoas ali que ajudaram, né? Causou uma emoção muito forte e é uma tendência de que o local, o Planalto, receba inclusive visitantes, porque muita gente ficou tocada, emocionada com tudo que aconteceu e que está acontecendo. É um caso ainda sem resposta. Essa é que é a verdade, né, André? Tem muitas dúvidas. Alguns aspectos, como a gente já disse, se assemelham ao caso do menino Bernardo. Muitos se assemelham, mas tem muitos também que são diferentes. Como, por exemplo, a história do Bernardo se sabia, se descobriu, né, logo a sequência, a motivação, diferente do caso do Rafael, que a partir de quinta-feira, às 18 horas, começa esta reprodução simulada deste crime. É bom que se diga, André, previsão de início 6 horas, mas se a mãe realmente participar, é uma operação que começa bem antes. Lembrando que ela está aqui na região metropolitana, né, a Alexandra, está num presídio feminino, então começa todo aquele trabalho da polícia bem antecipado para que tudo dê certo lá na hora da reprodução dos fatos. Até daqui a pouco, Glauco, e atenção, olha só, mais um crime no norte do estado. Assassinato de mãe e filha, que aconteceu no município de Casca, é tratado como uma emboscada pela Polícia Civil. Neuza e Ana Paula Rapkevics estavam dentro de um carro quando foram atingidas por tiros. O crime aconteceu quando elas chegavam em casa no último domingo. A Gabriela Lerina, que está em home office, né, trabalhando em casa, tem outros detalhes a respeito desta investigação, né, Gabriela? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Sim, olha, um crime que está deixando todo o município de Casca lá com muitas dúvidas e a família bastante abalada. Olha, eu conversei mais ou menos quase meia hora com a Sabrina, de uma forma exclusiva, ela tem 22 anos e ela era irmã da Ana Paula e agora vai ser a única filha do pai. Por que isso? Eu vou explicar para vocês que a história é complicada, viu, André?
Há exatos 2 anos e 4 meses, uma outra irmã da Ana Paula, também irmã da Sabrina, morreu. Ela foi encontrada enforcada no fundo da casa onde ela vivia com a família dela. E aí, então, ou seja, em 2 anos e 4 meses, é a segunda tragédia familiar que ocorre dentro desse núcleo familiar que vive numa propriedade rural lá em Casca. Vamos voltar um pouco mais ainda na história para entender. Para a família, além da Polícia Civil, o caso realmente é uma emboscada. Por quê? Porque, segundo a Sabrina, com quem eu conversei, que está bastante abalada, ela não quis gravar, apenas conversou comigo por telefone. Imagina, recém saiu do enterro da própria mãe e da própria irmã. Ela disse que a Ana Paula vinha sofrendo ameaças de morte. Inclusive, em 2018, tinha feito um boletim de ocorrência. Por que isso? Porque ela e a mãe nunca aceitaram a forma como a irmã delas, que se chamava Luciane e que tinha 32 anos, apareceu morta. Já que ela parecia sempre uma pessoa bastante feliz, mas que estava enfrentando problemas com a separação do casamento dela. A gente não tem ainda nenhum tipo de indício de suspeitos, a polícia não fala sobre isso, no caso da Ana Paula e da mãe dela, mas para a família não há dúvidas que tem uma ligação entre esses dois casos. A morte, que ainda não foi muito bem explicada, da irmã, com o caso do assassinato da mãe e da outra irmã da Sabrina. A gente primeiro vai ouvir o que disse o delegado do caso, que é Vinícius de Martins. Vamos rodar um pouquinho a entrevista dele. E aparentemente podemos dizer que houve uma emboscada onde as vítimas acabaram sendo alvejadas por disparos de arma de fogo. Que coisa, hein? Que história. E é uma história um pouco complicada, viu? E eu também conversei com a advogada, que é prima da Ana Paula, prima da Sabrina, faz parte do núcleo familiar, e que está ajudando com elas nesse caso. A gente vai ouvir um trechinho dela sobre o que a família quer. Ela quer justiça. Vamos ver. O suspeito, ele ameaçava, ele dizia para elas, conforme consta na ocorrência policial, que se elas continuassem mexendo nessa história da irmã que apareceu enforcada, que morreu pela asfixia mecânica, que mais pessoas iriam morrer. Nossa. Esse trecho que nós ouvimos foi sobre o teor das ameaças que a Ana Paula vinha sofrendo desde 2018. Como eu disse, ela chegou a fazer um boletim de ocorrência na polícia sobre essa ameaça, mas ela teria recebido uma ameaça recente na semana passada. Só para encerrar o caso, foi a Sabrina, esta filha, que ficou agora, que está muito abalada, que encontrou o corpo da mãe e da irmã. Exatamente. O caso aconteceu muito perto da família, da casa da família. Ela ouviu um barulho de carro, de derrapada, desceu para ver onde é que estavam a mãe e a irmã que tinham saído, quando se deparou com a tristeza de encontrar a mãe e a irmã que foram mortas a tiros. Então, um caso que ainda está chamando a atenção e segue em investigação lá em Casca, na região norte do estado, e nós estaremos acompanhando com exclusividade, André. Tá certo. Obrigado pelas informações, Gabriela Lerina. Muito bem, meio-dia 22 minutos. Olha só, tem um recado importante, viu? Porque a Federação realiza amanhã uma live, né, uma transmissão no Facebook do Tá na Mesa, com a presença do César Saul, que é o vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência. E também Paulo Bertinetti, que é diretor-presidente da Wilson Sons, unidade Tecom Rio Grande. Abordando o tema Tendências para um Novo Normal. É nesta quarta-feira, portanto amanhã, dia 17 de junho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a esse e também a outros eventos. Participe, Tá na Mesa, uma realização da Federação. Um estudo apontou que uma em cada 5 profissões no Brasil pode adotar o home office depois da quarentena, que é o trabalho em casa. Um total de 20 milhões de pessoas trabalhando assim, em home office, trabalhando dentro de casa. Na sala, em meio aos brinquedos do filho, Tarso se concentra em mais uma tarefa. Enquanto isso, a esposa divide a atenção entre 2 telas de computador. O casal está há 80 dias em trabalho remoto. No início a adaptação foi difícil, porque foi uma mudança da noite para o dia. A gente acorda, começa trabalhando, vai até tarde às vezes. A rotina do home office lembra do escritório. A exceção é o Léo, de 2 anos. Se reveza, vai um para cada lado ali de vez em quando.
só um pouquinho que não está dando. Às vezes a gente está trabalhando, ele quer brincar, ele não consegue entender muito bem isso, assim. A pandemia da Covid-19 forçou milhões de brasileiros a trabalhar de casa. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, quase 23% das ocupações do país podem ser atingidas pelo home office. Isso representa mais de 20 milhões de trabalhadores. O que esses autores acharam é exatamente uma coisa interessante, que é uma correlação positiva entre a renda per capita e o potencial de teletrabalho. O teletrabalho, que já era tendência, agora ganhou ainda mais força. 1/5 das mais de 400 ocupações analisadas na pesquisa pode ser feita de casa. Trabalhadores da área de ciências, intelectuais, diretores, gerentes e técnicos são os profissionais com maior tendência para o home office. Na outra ponta, ocupações rurais, militares e ligadas a serviços médicos são as que têm menor potencial para o teletrabalho. Para melhorar a experiência em casa, a empresa que Iria trabalha disponibilizou até aulas de yoga online para os funcionários. Todas essas diferentes práticas me confortaram muito, não só a mim, né, como vários outros colaboradores, e tem feito dessa experiência muito bacana, assim, muito incrível. Então, confesso que o home office me pegou. E por outro lado, tem um grande grupo de profissionais que não pode trabalhar em home office. São os profissionais que trabalham na linha de frente no combate à pandemia, no combate ao coronavírus, cumprindo um papel de profissionais, de médicos, de técnicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, e, enfim, são pessoas extremamente dedicadas e que trabalham na linha de frente. E nesse momento, que Porto Alegre está aumentando as restrições por causa do aumento, da doença, 81% dos leitos de unidade de tratamento intensivo aqui da capital, eles estão ocupados. Segundo o monitoramento da Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre, são 612 pacientes internados. Desses, 39 são casos suspeitos e 77 são pacientes confirmados com a Covid-19. No Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre, a ocupação é de quase 86%. Por isso, nós vamos agora conversar com a diretora-presidente, doutora Nadine Clausel, a quem a gente agradece muito pela sua disposição em conversar com a gente. A senhora me ouve bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde, estou lhe ouvindo bem. Doutora Nadine, eu queria que a senhora falasse para a gente do risco que nós estamos enfrentando nesse momento com relação ao esgotamento da nossa estrutura hospitalar e, por isto, esse recado que a gente já dá para as pessoas, a conscientização de cada um de nós para que a gente segure esse vírus. Eu acho que essa é uma mensagem importante de nós trazermos para a nossa comunidade, não é? Eu acho que o fato do Rio Grande do Sul e Porto Alegre ter, no início da pandemia, adotado o distanciamento social de maneira bastante importante, fez com que a curva fosse mais achatada e deu mais tempo para que houvesse uma preparação das estruturas de saúde. Entretanto, houve um progressivo relaxamento dessas medidas, e eu não vou discutir aqui o mérito do ponto de vista econômico, enfim, envolvido nas decisões, mas o fato é que a gente vem observando nas últimas 2 semanas um aumento muito importante da demanda de leitos de terapia intensiva. E se trabalha com modelos matemáticos de predição, de prognóstico. E a previsão para as próximas semanas, se não for feita alguma medida que reduza a circulação das pessoas, nós podemos, sim, enfrentar um colapso dos leitos de terapia intensiva em Porto Alegre. Isso está bem discutido em vários cenários, aí, junto com a equipe da Secretaria Municipal, que estão fazendo um trabalho muito eficiente, mas é importante que cada um faça também a sua parte no sentido de reduzir a circulação para diminuir a contaminação e os casos graves acabem superlotando os leitos de terapia intensiva. Por isso, doutora, que eu acho que é importante agora a gente deixar bem claro sobre o colapso. Se chegarmos, e a gente espera e deseja que não chegue, mas se chegarmos nesse ponto, queria que a senhora desse exemplo. O que vai acontecer dentro do Hospital de Clínicas? Bom, o que acontece num hospital como o nosso é que cada vez mais os pacientes não Covid acabam sendo prejudicados. Então, cada vez mais as estruturas dentro dos hospitais acabam se voltando para tentar atender a demanda do Covid
E com isso existe uma piora, um prejuízo dos pacientes que têm outras doenças, porque as outras doenças continuam. O inverno chegou, outras pessoas que estão com dificuldades em casa que não vêm para o hospital. Isso só vai se agravar cada vez mais. Então, nós não queremos chegar a um ponto das pessoas não poderem nem entrar num hospital, porque não vai ter nenhum tipo de recurso para as pessoas nos diversos pontos, né, de cuidados que a cidade oferece, né? Aquelas não cenas, é só um hospital de clínicas. Aquelas cenas que a gente assistiu muito na Itália e outros países também, do médico tendo que fazer escolhas, doutora. Corremos esse risco aqui também? Isso é uma coisa que nenhum profissional da saúde que está se devotando dessa maneira quer passar por isso. Então, nós precisamos nos precaver, tentar prover o melhor ambiente para os pacientes e para os profissionais de saúde, porque não é fácil lidar com o estresse e com a situação grave desses pacientes e ainda ter que depois, lá na frente, fazer escolhas. Isso é algo impensável. Acho que nós temos todas as condições de nos organizarmos em colaboração com a comunidade para diminuir um pouco a inflexão dessa curva e que nos dê tempo de atravessar as próximas 3, 4 semanas com uma maneira razoável de atender os pacientes e também os pacientes não Covid. O colega Glauco Paza tem uma pergunta para a senhora. Doutora, boa tarde. Uma satisfação falar com a senhora. Eu queria lhe perguntar do ponto de vista operacional, como é que vocês estão lidando com isso? Quer dizer, existe sobrecarga de trabalho e mais até em relação ao fator emocional, porque afinal de contas, além de profissionais, vocês são seres humanos que têm família. Como é que vocês estão se adequando a esse momento? Eu acho que esse é um ótimo ponto. Muitas vezes é uma verdade que fica oculta, né, frente a tantas outras informações. Mas sim, as equipes de saúde estão muito assoberbadas, muito estressadas. Aqui no Clínicas nós temos uma equipe de psicologia que está trabalhando muito próximo dessas equipes, porque cada vez que um colega fica doente ou se afasta, existe uma fragilidade, as pessoas se sentem vulneráveis, mas ao mesmo tempo tem que continuar trabalhando. Por outro lado, quando tem mais 2 ou 3 colegas da mesma equipe que positivam para o coronavírus, aquela equipe fica desfalcada, então quem fica mais sobrecarregado ainda. Então, o gerenciamento de recursos humanos nesse momento é muito delicado. Nós estamos agora com aproximadamente 50 profissionais afastados. Felizmente, nenhum dos nossos profissionais nesse momento internados, mas estão em casa esperando, porque tem toda uma rotina para esperar 2 semanas para depois negativar o teste. Então, é bem complicado e os pacientes chegando, né? Então, essa é uma realidade dura intramuros. Doutora, a senhora já tem aí já se conhece um pouco mais do comportamento do vírus aqui na nossa realidade, né, no Rio Grande do Sul. Pela sua experiência ou pelas suas leituras, enfim, a senhora acha que esse pico aqui no Rio Grande do Sul vai até quando, hein? Quando é que a gente assim vai começar a terminar o número de casos aqui no Rio Grande? Aqui eu quero de novo estressar o início da nossa conversa. Existe uma questão muito comportamental. Todos os dados mostram que maior circulação, maior convívio, maior aglomeração, esse vírus volta a aparecer. Olha o que aconteceu na Nova Zelândia. Estavam festejando 25 dias sem nenhum caso. Ontem, 2 casos, né, que contaminaram mais pessoas. E a China está voltando a ter casos, ou seja, o relaxamento das medidas de... Isso está acontecendo. Na Alemanha, a mesma coisa. Então, infelizmente, essa pergunta, ela tem um componente nosso de tentar responder. Como que nós podemos fazer para que a taxa de replicação do vírus diminua? Só tem uma maneira, é diminuir o convívio. É assim. Então, tem que deixar passar sobre isso e se recluir. Diga. Só 12h33 agora, muitos telespectadores chegando com a gente. Nós estamos conversando com a doutora Nadine, que é diretora-presidente do Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. E estamos falando se cada um de nós não tomarmos uma atitude que inclui distanciamento, que inclui a higienização, né, que inclui a responsabilidade, esses números só vão piorar. Sobre isso, doutora, eu queria que talvez a gente
precisasse retomar um pouquinho do comportamento do vírus e como que o vírus ele se espalha. Ele não tem perna e ele não tem asa, ele é conduzido por nós. Hoje, onde é que a senhora acredita, ou se tem essa informação, aonde que o vírus mais circula aqui no Rio Grande do Sul? Qual é aonde que as pessoas têm mais risco de contrair a doença, de que maneira? O maior risco é a conversa, é o aerossol, né? São as gotículas, que também podem ficar em superfícies, mas parece que isso não é tão importante quanto o distanciamento e o uso da máscara. Então, ambientes fechados, inverno, a gente quer fechar tudo, a gente quer ficar junto. Isso é muito bom para o vírus se replicar. Uhum. Então, no nosso inverno, nós vamos ter que ficar com a janela aberta. Certo. Nós vamos ter que ficar longe um do outro. Vamos ter que usar máscara dentro de casa. Se tem mais de uma pessoa, tem que usar máscara. Tem que higienizar. Esse vírus, ele pode ficar numa superfície e ficar um tempo. Uhum. A gente, vou caminhar na rua sem máscara. Se eu estou do lado de alguém, já tem estudos mostrando que quando a gente respira, a gente exala mais ou menos 1 metro de partículas. A gente nem imagina isso, a gente imagina que é só no espirro. Não é só no espirro. Olha aí. Então, para nós aqui no Sul, no inverno, vai ser dureza, e eu acho que nós temos que ter uma disciplina muito grande para que a gente possa conter ao máximo possível essa contaminação. Bom, eu acho que a senhora, principalmente essas últimas palavras, eu acho que é muito importante isso, essas informações e a gente deve até reforçar cada vez mais, né, esses cuidados básicos. Doutora Nadine, que é diretora-presidente do Hospital de Clínicas, muito obrigado e transmita a senhora, a sua equipe, a todos os médicos, enfermeiros, técnicos, o nosso carinho e admiração por pessoas que têm feito tanta coisa importante, estão numa linha de frente, sob pressão, longe de familiares, com risco de contrair a doença. Então, saibam que cada vez mais, né, toda a nossa classe ligada à saúde, nós temos um orgulho muito grande. Transmita do SBT o nosso carinho por todos. Eu que agradeço e vamos passar por isso, mas vamos cada um fazer a sua parte. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, doutora Nadine, pela entrevista. Então, vejam só que recado importante que a doutora Nadine passa, no sentido de que a gente lá no início falava muito de como se transmitia o vírus. E algumas coisas ainda a gente não sabia muito bem, né? Então, agora ela fala uma coisa extremamente importante, o uso de máscaras, né? O distanciamento. O fato de falar, você pode transmitir o vírus. Vejam isso. A gente falava antes do espirro, espirrar no braço, né? São comportamentos que hoje a gente já sabe que eles precisam ser diferentes. Então, principalmente, estar em ambientes fechados é essencial para que a gente segure a circulação do vírus. E atenção, temos uma informação chegando nesse momento do Lucas Abate sobre surto de coronavírus. Aonde, Lucas? Pois é, André, na Academia de Polícia, onde está tendo curso para os cargos de agente da Polícia Civil e também para delegado. Ao todo, André, são 10 turmas que estão realizando esse curso, 8 turmas para o cargo de agente e 2 turmas para o cargo de delegado. E são nessas 2 turmas de delegados em que está ocorrendo esse surto de coronavírus. Eu conversei com a direção da Academia de Polícia, já foram confirmados 14 casos positivos de coronavírus na academia. Todos estão bem, não tiveram nenhum tipo de complicação. Só que, André, as aulas estão ocorrendo de forma presencial, até por conta do currículo, que nessa fase do curso, segundo a direção, tem muitos dados sigilosos, então precisa da presença dos alunos. Então, mesmo assim, mesmo com esse surto, já confirmados 14 casos em 2 turmas, as aulas para a Academia de Polícia continuam sendo presenciais. Informação importante. E aí vale reforçar das regras de distanciamento, né, que a gente acabou de ouvir a doutora Nadine. Lucas, um outro assunto importante, nós temos novidades daquele caso, daquele rapaz que foi preso injustamente, ficou 10 meses preso. Nós mostramos ontem aqui no SBT, tá aí ele, tá aí a imagem dele, que foi passear com um filho de 4 anos. E aí o que aconteceu com ele nesse passeio foi levar um filho de 4 anos para passear. E aí se deparou com uma perseguição policial. E aí o que aconteceu com ele, Lucas? Quando começou os tiros, André, ele se jogou sobre o menino, filho de 4 anos, para protegê-lo dos disparos. E quando os tiros acabaram, quando encerraram, ele acabou preso em flagrante pela Brigada Militar. E depois de preso, André, levou 10 meses
para ser ouvido oficialmente e poder dizer que não tinha nada a ver com aquela situação. Então ele passou 10 meses preso injustamente por um crime que não cometeu, estava apenas passando com o filho. E agora, André, a luta da defesa, depois de 3 anos de toda essa situação, é buscar uma indenização pela situação e também, André, para limpar o nome dele, porque se ele for abordado em uma barreira policial, por exemplo, e checarem os dados dele, ele vai ainda aparecer como um antecedente por 3 tentativas de homicídio. Eu até questionei a Polícia Civil, hoje ainda, para ver qual o procedimento que deveria ser realizado pela defesa, pelo próprio Luiz Henrique, para limpar o nome, e eles me disseram que eles têm que pedir um documento no fórum e depois entrar com um procedimento aqui na Polícia Civil. Então, o procedimento é um pouco mais complicado para ser feito para conseguir limpar o nome. Lembrando, André, que ele já foi absolvido de forma sumária. Inclusive, não sei se a gente já tem o trecho para ouvir o desembargador que julgou o relator do caso. Nós temos o trecho, então, André, que explica o que significa a absolvição sumária, que foi o que teve o Luiz Henrique nesse caso. No caso ali, o juiz de primeiro grau impronunciou o réu e ele recorreu, não houve recurso do Ministério Público, e ele recorreu pleiteando a absolvição sumária. Aí foi que, então, eu fui relator desta apelação, dei provimento, votei pelo provimento, os meus colegas me acompanharam e foi por unanimidade absolvido sumariamente o réu, porque ficou demonstrado, assim, cabalmente, que ele realmente não tinha qualquer participação no fato. E ele não pode mais ser denunciado ou ser acusado por este fato específico. Bom, para quem está chegando agora, 12h40, estamos falando de um rapaz que estava com o filho, levando o filho para passear. Isto já aconteceu já faz algum tempo. Imagine, levando o filho para passear de 4 anos, um pai presente se depara com uma ação policial. Isto aconteceu em Gravataí, né? Em Gravataí, onde nós estamos ainda acompanhando o caso do Gilberto, né? E da Dora, a Dora que infelizmente morreu numa atitude desastrosa de pelo menos 3 policiais. Bom, isso é outra história. Mas lá em Gravataí aconteceu isso com esse rapaz aí, que foi levar o filho de 4 anos. E aí se deparou foi proteger o filho por causa de um tiroteio, foi parar atrás das grades e ele dizia, né, Lucas, como é que ele não vai dizer se ele era inocente? Mas aí dizem, todo mundo, é o discurso de todo mundo se acha inocente. Mas ele ficou 10 meses preso. E o pior, ele continua com o nome sujo. Continua ainda devendo, pelo menos é o registro que está lá. E nesses 10 meses, André, por várias vezes a defesa tentou, na própria comarca onde estava ocorrendo o processo, no Tribunal de Justiça, recorreu várias vezes pedindo uma urgência nesse processo para que ele fosse ouvido logo, mas demorou esse prazo de 10 meses. Já solto, ainda se recuperando dos traumas da prisão, porque como ele nos relatou, inclusive, André, que ele chegou doente ao presídio central, com algumas costelas quebradas dessa ação. Ficou em uma cela superlotada, como não pertencia a nenhuma facção, não teve direito à comida, não teve direito a um espaço um pouco melhor para dormir, então ele ainda permaneceu nessa situação. E agora fora, André, não consegue emprego, porque o nome está sujo, acaba sendo abordado em barreiras policiais. Constrangimento. E visto pelo menos 3 vezes o constrangimento de ser visto como uma pessoa que cometeu o crime. Isso já com uma pessoa que já provou que não tem qualquer envolvimento. E alguma expectativa de conseguir limpar o nome dele de uma vez, Lucas? Pois, André, eu fiz esse questionamento hoje mesmo para o advogado Demétrios Teixeira, que está acompanhando o Luiz Henrique. Ele disse que é um procedimento muito difícil, são muitas fases do procedimento e que até deveria ser uma situação natural, porque já foi absolvido. Feito, até o desembargador mostrou absolvição sumária, que significa, André, que em momento algum, independente do que surja, ele pode ser acusado novamente desse crime. E na própria decisão de absolvição sumária e outros recursos que foram feitos pela própria Justiça, já foi escrito que o nome dele deveria ser retirado dos sistemas de segurança. Mas, segundo a polícia, tem esse procedimento em que eles têm que buscar um formulário no fórum, no Tribunal de Justiça, e trazer até aqui o Palácio da Polícia para conseguir limpar o nome. Muito bem, obrigado, Lucas Abate. Atenção, tem operação policial nesse momento. 3 pessoas presas pela Polícia Federal. Crime de pornografia infantil no estado, Glauco.
Pois é, esse crime que é bárbaro, todo crime mas nesse caso específico envolvendo crianças, olha, André, a operação foi acompanhada pelo Centro de Referência em Atendimento Infantil, pela Secretaria de Segurança Pública e pela Prefeitura da capital. Foram 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Canoas, Cachoeirinha, Viamão e Porto Alegre. Em um dos locais, a polícia constatou a prática do abuso sexual de menores. Os agentes apreenderam celulares, computadores, que serão periciados. Os locais onde estavam armazenadas as imagens de material pornográfico infantil. Num desses locais, em Viamão, foi detido um rapaz, um responsável pela produção de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Isso é uma coisa repugnante, realmente, né, André? É verdade. Agora, para falar nisso, sobre crianças, um outro assunto, só que agora é um surto, uma UTI neonatal fechada depois de um surto de coronavírus entre os profissionais da saúde. Aonde foi isso, Glauco? A gente acabou de falar disso, né, do ambiente hospitalar, pois foi em Alvorada, André. No dia 10 de junho, uma funcionária do setor de UTI neonatal do Hospital de Alvorada apresentou sintomas gripais e fez um teste rápido para a Covid-19. O resultado foi positivo e ela, então, fez aquele exame mais aprofundado e foi imediatamente afastada. Bom, aí o que se desenrolou depois disso? Os resultados mostraram que 5 colegas do mesmo turno daquela funcionária estavam infectados e também foram afastados do trabalho. A vigilância sanitária aprovou as medidas de contingência do hospital e todos os funcionários do setor afetado receberam máscaras do tipo N95 e o local foi desinfectado. Agora, é um perigo constante, neste caso, um local extremamente frágil, UTI neonatal do Hospital de Alvorada, André. E o clima, um ambiente hospitalar, né? É um ambiente limpo, é um ambiente esterilizado. Então, veja só a importância que disse a doutora Nadine, porque até então a gente não tinha essa concepção tão clara assim de que, em pelo menos 1 metro de distância, o simples fato de falar, você pode estar transmitindo o coronavírus. Então, fica um alerta bastante importante. Mas, Glauco, a gente vai mostrar em seguida uma imagem muito bacana. Roda a imagem aí do seu Tarcísio, saindo do hospital depois de ter ficado, né, pelo menos 32 dias. Ele estava internado em coma, recebeu plasma num tratamento, um procedimento inédito aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente traz outros detalhes, 12h e 46 minutos. Eu tenho um recado importante para vocês. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta, por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta, procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida, que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, agora para tudo. Parem o que estão fazendo em casa e prestem atenção nesta imagem, nesta notícia que nós temos. Vitória na Serra Gaúcha. É de emocionar, é de chorar, porque é uma esperança que a gente tem aí, gaúcha, no combate ao coronavírus. Lembra daquele paciente, o seu Tarcísio? Recebeu plasma, né, de um paciente já recuperado de coronavírus, pois ele recebeu alta da UTI depois de 45 dias. Ele é morador de Garibaldi, o primeiro paciente que realizou essa transfusão e teve recuperação. Guilherme Fadanelli, direto da Serra, tem outras informações pra gente. Que vitória, que orgulho, que alegria. Bom, todos emocionados, família. O doador que está ali junto também, os funcionários do hospital. Muito bacana, né, Fadanelli? Boa tarde.
Boa tarde, André. Que notícia boa, né? O seu Tarcísio, inclusive, segurando o cartaz ali, né? Dizendo, eu venci a Covid-19. André, ele ficou, então, como tu disse, aí mais de um mês internado na UTI. Mais da metade desse tempo respirando, né? Abanando ele ali, ó. Ventilação mecânica. Então, bem complicada essa situação do seu Tarcísio. E os médicos disseram que foi a partir do plasma que ele começou a apresentar uma melhora. Claro que ainda falta, né, muita pesquisa em cima disso, mas os médicos são taxativos em dizer que o plasma, a partir da transfusão, o seu Tarcísio apresentou grandes melhoras. Começou com o sistema respiratório, depois melhoras na parte cardiovascular, nos rins. Então, tudo isso foi sendo um somatório para que ele conseguisse sair da ventilação mecânica, fosse se recuperando até chegar ao dia de ontem. Como tu disse, André, o doador veio de Porto Alegre para Caxias para conhecer a família, conversar com o seu Tarcísio, ver também toda a equipe médica aqui do hospital que participou desse procedimento. Foi um momento muito emocionante para todos, com toda a certeza. E esse doador aproveitou a vinda a Caxias para doar mais, André. Então isso que é importante também. Doar, ele veio, doou mais plasma e a equipe médica aqui pede, inclusive, que as pessoas doem plasma. Quem pode doar? Pessoas de 18 a 60 anos, homens, que já tiveram a Covid-19 e estão curados por mais de 30 dias. Então é bem importante, né, André, esse ato de solidariedade, né? Olha, é de solidariedade e eu vou te dizer uma coisa, o resultado disso, gente, é uma novidade para todos. Não é só no Rio Grande do Sul que isso foi feito, também foi feito em outros países. Mas ainda é a mesma coisa do estudo da cloroquina, ainda são estudos que precisam de comprovações. Mas o resultado que se teve aqui no Rio Grande do Sul com este homem é algo que chamou muito a atenção. Na semana passada a gente já tinha trazido essa informação e conversamos, está ali ele bem à direita ali, o doador, que é um professor, né, professor Klampt, aqui de Porto Alegre. Ele dá aula na Faculdade de Biotecnologia, né, aqui na Bioquímica aqui na URGS, e ele teve a Covid lá no início do ano. E ele é uma pessoa que tem contatos, né, com colegas e tal. E os próprios colegas disseram, mas professor Klampt, precisamos fazer uma doação do teu plasma. O que é o plasma? É a parte líquida do sangue. E aí, o que acontece? É no plasma que ficam os anticorpos, né, que são aquelas defesas naturais do corpo para combater o tal coronavírus. Porque nós não temos ainda nenhum remédio, não temos vacina, né? Principalmente a vacina. Então, a vacina natural seria o plasma, que ali no plasma está os anticorpos necessários para combaterem o coronavírus. E aí, então, não é qualquer plasma, precisa ter uma compatibilidade, assim como uma transfusão de sangue, né, Guilherme? E aí foi feito, então, neste senhor, colocado o plasma do sangue do professor Klampt, e ele estava 32 dias, segue pra gente contando, 32 dias em coma. Depois da transfusão, o que é que aconteceu, Guilherme? Exatamente, André. Depois dessa transfusão, ele começou a apresentar essas melhoras no sistema respiratório. Já depois começou na parte acordando, né? Exatamente. Ele acordou. Na questão dos rins. E aí ele foi saindo da respiração, da ventilação mecânica. E aí conseguiu respirar por conta própria. Então foi certamente um grande avanço, até porque os médicos disseram que quando ele chegou na UTI, ele estava muito debilitado. A gente recebeu agora pela manhã, André, uma mensagem do Anderson Gionco, que é filho do seu Tarcísio, e a família, claro, comemorando essa boa notícia que a gente traz hoje. Eu sou o filho do paciente que está internado em Caxias do Sul. O paciente, o primeiro a receber o tratamento por plasma convalescente no Rio Grande do Sul. E que hoje, depois de 44 dias de UTI, ele está podendo ir para o quarto, recebendo a alta da UTI. Então eu só tenho a agradecer a todas as pessoas envolvidas nisso e agradecer ao doador, o Fábio Klant, que se disponibilizou e doou o plasma para o meu pai. Não, e ele começou... Cadê o Glauco? Traz o Glauco junto para conversar com a gente. Eu vou dar uma rodinha de conversa, porque isso é um fato histórico aqui para o Rio Grande do Sul e que se repercuta, né? Que outros pacientes possam ser beneficiados. Mas depois de 32 dias ele recebe o plasma e eu acho que foram 3 dias depois, né, Guilherme, que ele acorda, sai do coma e reconhece o filho, ou seja, mantidas todas as faculdades mentais deste paciente aí.
Exatamente. Olha só, André, trago um dado bem importante, falando dessa questão do plasma, que até os médicos aqui da UTI do hospital nos passaram. Tem um estudo que é feito em parceria entre a China e os Estados Unidos sobre essa questão do plasma. E eles trouxeram o seguinte: quem recebe essa transfusão de plasma, depois de 72 horas, 84% dos pacientes que receberam plasma atestam negativo para o exame PCR. Nossa. Já quem não recebe o plasma, essa taxa cai para 49%. Ou seja, é mais um indício aí de que esse tratamento com plasma pode sim ser uma solução para esse caso do coronavírus. E aqui em Caxias, André, além do seu Tarcísio, mais 4 pacientes já receberam a transfusão de plasma, inclusive a segunda paciente que tem obesidade, né, tem alguns problemas relacionados a isso, também já está respondendo bem ao tratamento. Uma jovem Nenhum ela, deles, né? inclusive, teve problemas com a transfusão. E essa paciente, a previsão é que se ela continuar com essa melhora, André, pode sair da ventilação mecânica até o próximo fim de semana. Olha só. André. Diga, Glauco. Olha, eu estou impressionado com esses números que o Guilherme passou e o próprio filho também. 44 dias de UTI, 32 dias em coma. Eu não sei, mas se alguém tem dúvida sobre como é renascer, pode perguntar para o seu Tarcísio. Ele deve estar eternamente agradecido. E olha que trabalho maravilhoso que está sendo feito, tanto que ele está sendo estendido para outros locais. É o próprio Hospital de Clínicas, que a gente já disse também que vai investir nesse conhecimento, né, no trabalho feito com o plasma, para pacientes aqui da região metropolitana. E Brasil afora também esse trabalho está sendo feito. Agora, realmente é uma imagem que emociona. Depois de 32 dias em coma, eu não estou falando 1, 2 dias, mais de um mês, né, André? É realmente surpreendente, viu? Não, e ele acordar e reconhecer o filho, né? E logo fez sinal com as mãos. Agora tem aquela questão também de que as mulheres não podem ser doadoras, né, Guilherme? É bem importante que se diga isso, pelo menos no momento, né? Exatamente. Os médicos falam, Glauco, que tem a questão do período fértil da mulher, que pode trazer algumas complicações no que diz respeito à imunidade. Ou seja, o plasma doado pela mulher pode não ser tão eficiente quanto o do homem. Então, nesse primeiro momento, pelo menos, o que os médicos pedem é doações de homens de 18 a 60 anos que já tenham ficado curados da Covid-19 por mais de 30 dias. E pelo visto, então, o professor Klampt, né, que é professor, foi o primeiro doador, e ele já foi para Caxias e não perdeu tempo, né? Aproveitou a viagem, né, André? Aproveitou a viagem e já fez mais uma doação, é isso? Exatamente, foram mais de 600 ml de plasma doado por ele ontem. 600 ml. Bom, eu imagino que seja muita coisa, não faço muito ideia, mas certamente vai beneficiar. Eu não sei se já tem uma pessoa específica que vai receber esse plasma, Guilherme. Por enquanto ainda não, André. Não temos essa informação, porque ele ainda tem que ser processado também, o plasma. Sim, a doação foi ontem, né? Bem recente, mas assim que tiver, a gente informa. O grande questionamento que a gente faz é se esse procedimento ele deve começar a ser usado o quanto antes, no estado todo, o Brasil inteiro. Não é tão simples assim, por uma série, né, de razões, mas num primeiro momento a sensação que dá pra gente é que, poxa, temos aí um remédio natural e se mostrando eficaz. Mas existem alguns critérios para isso também, principalmente o doador, né? Bom, André, desse ponto de vista, eu acredito que são dois lados, né? Quer dizer, é um estudo que está sendo feito, logicamente que mereceria mais tempo para ser observado, só que tempo é coisa que a gente não tem muito, né? Nós estamos naquela coisa da urgência, né? E a vacina, convenhamos, vai demorar bem mais, eu acho, do que uma solução, por exemplo, como essa. Tem os testes feitos com da Universidade de Oxford, né, na Inglaterra, inclusive agora sendo 2.000 pessoas brasileiros foram em tese vacinados agora, porque faz umas 2 semanas que chegou a vacina, né, chegou ao Brasil. Então agora vamos aguardar, daqui a pouco nós temos aí uma notícia, mas é a que mais se coloca aí de maneira positiva. Lembrando que a cloroquina também tem lá seus poréns, né? Que tudo aquilo que se disse, não, é a solução, não é bem assim. É claro que o plasma também mereceria um tempo maior de estudo, mas... E até porque aquele negócio coisas assim... bem importantes. Pode falar, André, Guilherme. é o seguinte, os médicos aqui de Caxias do Sul estão em contato com os pesquisadores lá da China. Então, eles estão trocando informações sobre como os pacientes daqui estão reagindo. E, claro, como o problema começou muito antes lá na China, eles têm um conhecimento bem maior sobre isso. Mas é importante esse intercâmbio.
E outra coisa bem importante é que, por enquanto, os procedimentos aqui no Hospital Vervi Ramos são todos feitos com pacientes que estão na UTI. Mas o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, está fazendo já testes com pacientes que estão nos quartos. Então, são dois tipos aí, André, de essa é a prioridade, testes e de procedimentos. Essa é a prioridade. Exatamente. Também, até pelo estado, né, da saúde. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações, e ao seu Tarcísio, nosso grande abraço. A gente ainda vai conversar com ele. Vamos mudar de assunto. Antes da gente encerrar o SBT Rio Grande, a gente tem um convite especial para você, porque daqui a pouco tem uma transmissão, uma live do auxílio emergencial, não é mesmo, Glauco? A gente falou tanto em crise, tem muita gente precisando desse auxílio emergencial. Hoje tem mais uma parcela saindo para quem ainda não tinha recebido o primeiro pagamento e já tem projeção aí do pagamento da terceira parcela. A gente se vê daqui a pouquinho na live aqui no SBT. Participe, mande lá a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai, dentro do possível, tentar tirar, né, essas dúvidas em relação a esse pagamento do auxílio emergencial, André. E lembrando que o Tribunal de Contas da União está de olho naqueles que não tinham direito, mesmo assim foram lá e conseguiram. Tem uma oportunidade de até devolver esse dinheiro para não se complicar depois. Mas não perca, então, a partir da 1h30, né, Glauco? Isso mesmo, 1h30 da tarde no Facebook do SBT. Então tá, feito o convite, a gente aguarda então a partir da 1h30. Nós vamos ficando por aqui com esta imagem que emociona a todos, a imagem que nós vamos ver do seu Tarcísio deixando o hospital, deixando a UTI, indo para um quarto normal depois de ter ficado 32 dias em coma com a Covid, se recuperando, porque recebeu o plasma de um paciente curado. A gente volta amanhã. Até lá.